Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Bart, professor de matemática. Quero convidar vocês, para quem não me conhece, que se inscrevam no meu canal e acompanhem as dicas que eu estou dando aí de matemática para quem é concurseiro. Também, gente, vai aparecer aí na descrição o meu site, o meu Insta, e vai lá, me procura também aí nas redes sociais e também no site, que eu coloco conteúdos gratuitos e simulados bem bacana para quem está se preparando para algum concurso e principalmente, né, óbvio, na área aí da matemática. Tá bom, gente? Um abração e até a próxima. Pessoal, essa questão agora, vamos lá. Considere que uma equipe formada por 5 empregados vai catalogar 360 livros em 2 horas. Nesse caso, o número de livros a mais que poderão ser catalogados por uma equipe formada com 7 empregados que trabalham durante 2 horas com a mesma eficiência do que a equipe anterior é igual a 144. Vamos lá para a resolução então dessa questão. Essa questão aqui, uma questão envolvendo então aí a parte da matemática básica, envolvendo aí também a parte de regra de 3. Então, nessa questão número 5, a gente tem, aliás, número 5 não, né? 5 empregados ali, não a questão, e sim 5 empregados. A gente tem 5 empregados que trabalham, então, catalogando 360 livros. Se forem empregados 7 empregados, quantos livros serão catalogados? Bom, primeiro cálculo que eu tenho que fazer é isso daqui. Eu estou diante de uma regra de 3 simples, né? Ela não é aquela regra de 3 composta que a gente tem mais de 2 colunas, ela é uma regra de 3 simples, apenas 2 colunas. E aí vamos ver se ela é uma regra de 3 direta ou se ela é uma regra de 3 inversa. Bom, vamos lá. Então, a gente vai fazer a pergunta para nós mesmos. 5 empregados irão catalogar esses 360 livros. Se tiverem 7 empregados, eu vou ter mais livros que eu irei catalogar. Concordo? Essa equipe aí de 7 empregados irão catalogar mais livros. Então, notem que aumenta. Quando nós temos grandezas que uma aumenta e a outra também irá aumentar, ou diminui e a outra irá diminuir, a gente está diante de uma regra de 3 diretamente proporcional. Agora, se acontecesse de uma grandeza aumentar e a outra diminuir, ou diminuir, aumentar, nós estaríamos diante de uma regra de 3 inversa. Que eu já vou dar até um exemplo. Vamos supor, eu vou a uma determinada cidade a uma velocidade de 100 km por hora e eu levo 2 horas para eu chegar no meu destino. Se eu for a uma velocidade agora de 80 km por hora, eu vou levar quantas horas para eu chegar nesse destino? Então notem que aqui a velocidade de 100 km por hora chega em 2 horas. Agora tu está numa velocidade menor. Se estamos numa velocidade menor, a gente vai levar mais horas. Ou seja, diminui, aumenta, diminui. A gente está diante de uma regra de 3 inversa. Como essa daqui e essa daqui do meu exemplo, essa daqui ela é uma regra de 3 simples e essa daqui também ela é uma regra de 3 simples. Quando nós estamos diante de uma regra de 3 simples, a gente não precisa colocar como numa regra de 3 composta, assim como nós estamos estudando aqui no nosso curso de resolução de questões, a gente não precisa colocar as flechas. Quando ela for simples, se ela for direta, nós iremos usar o Didi. Quando for inversa, nós iremos usar o Lalá. Ah, o que é Didi, o que é Lalá?
O Didi, porque eu posso multiplicar assim na diagonal. E lá, tu vai multiplicar lado a lado. Então, quando é que eu uso o Didi, quando é que eu uso o lá? Didi, quando ela é direta, e inversa, tu vai multiplicar lado a lado. Então, nessa nossa questão aqui do CESP, nós teremos aqui 5 vezes x é igual a 360 vezes 7. X é igual a 360 vezes 7 ali, divididos por 5. Agora eu tenho aqui uma divisão por 5. Sempre quando nós iremos dividir um número por 5, a gente pode fazer a seguinte maneira para ganhar tempo. Pega esse número que tu quer dividir por 5 e tu vai dobrar esse número. Qual é o dobro de 360? 720. E aí a vírgula sempre vai deslocar uma casa para a esquerda. Então vai dar 72. Então nós vamos ficar com 72 vezes 7. Isso aqui vai dar 504. Ou seja, essa equipe de 7 empregados, eles irão catalogar 504 livros. Bom, mas a pergunta, gente, voltando aqui para a pergunta, nós temos o seguinte, ó. Ele diz que esses 7 empregados que trabalham durante também 2 horas com a mesma eficiência da equipe anterior é igual a 144, ou seja, eles irão catalogar a mais 144. Ora, basta a gente pegar esses 504 e subtrair do que a gente tinha antes, que era quanto? 360. Então aqui vai dar 4, 10 menos 6 dá 4, aqui ficou 1, vai dar 144. Portanto, esse item está certo, ok? Bom, então a gente já achou a resposta aqui da questão, deu certo. Mas aqui para terminar esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, gente, quando ela for uma regra de 3 inversa, simples, aí a gente multiplica lado a lado e não assim na diagonal. Então aqui tu tira as abreviaturas, ficaria 80 vezes x, que é igual a 100 vezes 2. Então nós teremos aqui 80 vezes x é igual a 200. Passando esse 80 para cá, dividindo, vamos cortar esse 0 com esse 0, aqui divido por 2 vai dar 10, aqui dá 4, vamos dividir novamente por 2 em cima e embaixo, ficamos com 5 sobre 2, 5 sobre 2 vai dar 2,5. 2,5 o quê? Horas. Então, 2 horas e 30 minutos, né? 2,5 horas é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos, tá? Mais uma questãozinha aí do CESP.